Graça e paz, comunidade evangélica Filadélfia. Graça e paz, Alfenas, graça e paz, ouvintes da internet. Que Deus possa abençoar você com paz e que debaixo das asas altíssimas você encontre descanso em Deus, em o nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, verso de número 34. É uma pequena frase, uma pequena palavra que Jesus Cristo disse no madeiro. Verso de número 34 diz assim: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós estamos numa campanha ao pé da cruz, e ela tem sido maravilhosa ao nosso coração. E eu tenho falado do caminho da cruz. Eu já falei com você do caminho da cruz, do caminho que Jesus Cristo percorreu até chegar à cruz do Calvário. E nós podemos ver que no caminho que leva à cruz houveram milagres extraordinários. Deus nunca parou de operar milagres na vida do seu povo. Nos últimos momentos da sua vida, nos últimos minutos da sua vida, na última hora, no caminho que levava ao Gólgota, até ali o seu amor se manifestou à vida dos homens, querendo curá-los, salvá-los, resgatá-los e levá-los à vida eterna. Veja que milagres extraordinários estão acontecendo ali ao pé da cruz, no caminho que leva à cruz. São os últimos momentos de Jesus, e até nos últimos momentos ele nunca deixou de amar você. Veja que coisas extraordinárias estão acontecendo ali. A Bíblia nos declara que o céu escureceu, a terra tremeu, houve terremoto, mortos ressuscitaram ao pé da cruz. A palavra de Deus diz que o centurião, depois de tudo que viu e ouviu, se convenceu de que ele era realmente o Filho de Deus. Nós vemos, queridos, que o poder da cruz, ele desconhece tempo e espaço. O apóstolo Paulo diz que a mensagem da cruz, ela é loucura para aqueles que perecem, mas para nós, os que cremos, ela é poder de Deus. E uma vez que a mensagem da cruz, ela atravessa fronteiras, eu creio que até aí na sua casa, até mesmo onde você está, ouvindo essa mensagem, a mensagem da cruz, você pode ser tocado, o poder da cruz pode fluir até você, curando, salvando, libertando os de perto e os distantes. Deus trouxe Simão o Cirineu do norte da África para que ele abandonasse a velha religião, o judaísmo, e convencê-lo ao cristianismo, e ele se tornou cristão porque creu em Jesus Cristo. E ali houve salvação para ele e para sua família e vida eterna. 7 palavras ou 7 frases Jesus Cristo disse quando esteve pendurado no madeiro. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu não quero entristecer o seu coração com a minha mensagem ou com a mensagem da cruz, mas é importante nós entendermos a situação aonde o Cristo estava quando disse exatamente essas palavras. Na noite anterior, ele foi traído pelo seu melhor amigo com um beijo no rosto. Ele foi abandonado pelos seus 12 amigos. Todos abandonaram. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo foi entregue às autoridades. E ao invés de fazer justiça, a Bíblia nos declara que ele foi julgado durante a madrugada, secretamente, ocultamente, e condenado pela manhã. Se nós quisermos ver o retrato da cruz, nós deveríamos ler Isaías 53 e o Salmo de número 22, que nos dá exatamente o detalhe da crucificação de Jesus. Isaías, o profeta, diz: ele foi moído pelas nossas transgressões,
Ele foi ferido pelas nossas iniquidades e o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. E aí eu fiquei imaginando e pensando comigo sobre as palavras da cruz, sobre essa palavra especialmente, porque Jesus Cristo naquele dia e naquela hora poderia ter dito qualquer outra palavra. Ele poderia ter dito: tenho sede. Ele poderia ter dito: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele poderia dizer qualquer outra palavra, qualquer outra frase naquela hora. Mas Jesus Cristo, naquele momento, ele disse, quando ele teve a oportunidade de abrir a sua boca, quando ele teve a oportunidade de falar alguma coisa, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, uma vez que eu tenha perdoado, que eu os tenha perdoado, perdoa, Senhor, perdoa-os também. Hoje eu quero falar com você sobre o espírito do perdão, ou a capacidade de perdoar. O apóstolo Pedro chega a falar da humanidade de Jesus Cristo e da sua capacidade de perdoar os homens, mesmo aqueles que o feriram tão profundamente. Em 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 21 a 23, diz assim: Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Não cometeu pecado, nem abriu a sua boca no engano. Quando foi injuriado, não injuriou. Quando foi ameaçado, não ameaçou. Antes, entregava-se àquele que julga retamente. Jesus entregou tudo nas mãos do Pai. Jesus entregou tudo nas mãos do Pai. Todas as circunstâncias, a sua própria vida, ele entregou. Nos tempos do Velho Testamento, a lei era diferente. A lei dizia olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Ou seja, se alguém dependesse do perdão do outro para resolver conflito, estava perdido. Certamente ia ficar ou banguela, ou cego, ou coxo, porque os homens não queriam perdoar. Os homens não queriam perdoar. É mais fácil odiar do que perdoar. Pedro se aproximou-se dele e eu penso que ele estava muito espiritual naquele dia. Ele disse: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu devo perdoá-lo? 7 vezes? Porque o costume dos judeus era 3 vezes. 3 vezes eu te perdoo, 1 vez eu te perdoo, 2 vezes, 3 vezes, na 4ª vez. Veja que Pedro, ele queria uma fórmula, não é? Ele queria um método. Mas Jesus Cristo disse para ele, não 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, é um perdão que deve ser dado a alguém de forma ilimitada. Eu quero ler com você o Evangelho de Lucas, Lucas capítulo de número 17. Abra aí a sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, que tem um paralelo deste ensino de Jesus aqui neste texto também. No verso de número 4, diz assim, 3 e 4. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. E disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirias a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Todas as vezes que alguém pecar,
eu devo perdoar. 7 vezes é um número completo que fala de plenitude. O perdão deve ser dado de forma ilimitada. Não há limites para o perdão. Não há limites para o perdão. E aí os apóstolos de Jesus disseram: acrescenta-nos a fé. Senhor, acrescenta-nos a fé. Porque isso é difícil demais. Veja, comunidade, veja, queridos, que os apóstolos, eles operavam milagres. Eles curavam enfermos. Eles expulsavam demônios pela fé. Pedro chegou a andar sobre as águas pela fé. Mas quando chegou o tempo de perdoar, o momento de perdoar, eles disseram: Senhor, a nossa fé é fraca, a nossa fé é pequena. Senhor, acrescenta-nos a fé. Acrescenta, nós precisamos de mais fé. Nós precisamos de uma fé forte. Isso nos leva a entender o milagre do perdão que flui do nosso coração é maior do que o milagre de curar o enfermo, de expulsar os demônios, de andar sobre as águas, do que os sinais e maravilhas. Aquilo que Deus faz dentro de nós é maior do que aquilo que Ele faz fora de nós. E as virtudes de Deus ficam impedidas de serem manifestas quando a nossa fé é pequena. Fé é pequena. E aí Jesus Cristo disse para os seus discípulos, para os seus apóstolos, Ele disse assim: olha, se vocês tiverem a fé do tamanho do grão de uma mostarda e disser para essa moreira, a moreira desarraiga daqui e seja lançada no mar, e você tiver fé, ela vai te obedecer. Jesus Cristo falou da fé do grão de mostarda não para curar enfermos, não para curar os doentes. Jesus Cristo usou do exemplo da fé de mostarda para falar do perdão, do espírito do perdão, que o espírito de perdão esteja sobre a sua vida e que você possa usar a sua fé grão de mostarda. Há muitas pessoas doentes, há muitas pessoas enfermas porque não conseguem liberar perdão. Há pessoas rancorosas, amarguradas, tristes, impedidas de ter uma vida feliz, de ter um futuro, por conta da falta, por conta dessa moreira brava, enraizada, encalacrada dentro da alma. Mas se você tiver fé, grão de mostarda, você vai dizer a essa moreira brava: desarraiga daí e seja lançada no mar. E assim ela fará. 2 coisas Deus revelou naquela cruz: o seu amor e o seu perdão. E nós precisamos ter uma experiência com o amor e com o perdão de Deus. Deus amou você de tal maneira que entregou a Jesus Cristo para você que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhe para a cruz. Deus ama você. Deus ama você. O amor de Deus está revelado na cruz do Calvário. Olhe para a cruz. Você precisa ter uma experiência com Deus. E você precisa também ter uma experiência com o perdão de Deus, porque você foi perdoado na cruz do Calvário. Você foi perdoado. Será, pastora Selma? Você está perdoado. Você está perdoado. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os acusará se foi Cristo que morreu por eles e sua vida se entregou e o seu sangue ele verteu? Cristo ama você e você está perdoado. Algumas pessoas têm dificuldade de amar e perdoar porque elas não se sentem amadas e perdoadas. E por isso vivem com aquele dedo indicador estirado, não é? Elas são acusadoras. O profeta Isaías disse assim: abaixa o teu dedo e a tua cura virá apressadamente. A tua cura virá quando você abaixar o dedo da acusação. Deus nos ensina a todo momento sobre o seu perdão.
A primeira frase da cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pastora Selma, eu sou até capaz de perdoar, mas se vierem a mim e se pedirem perdão, veja lá na cruz que não há, ouça, nenhum pedido de perdão. Lá na cruz nós não ouvimos ninguém pedindo: Senhor, perdoa-nos, porque o Senhor só veio fazer o bem e nós pagamos o bem com o mal. Senhor, perdoa-nos, porque nós te ferimos, nós te machucamos. Nós precisamos aprender a liberar perdão, amar e perdoar. Ouça, no namoro, no casamento, no relacionamento diário, na igreja, nos relacionamentos em comunidade, em todos os momentos, no trabalho, em todos os relacionamentos, nós precisamos amar e perdoar. É amando e perdoando o tempo todo. Agora eu vou ler um versículo que está em Isaías 53, capítulo 4 e capítulo 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pai, em nome de Jesus, Pai Santo, eu coloco, Pai Santo, Senhor Deus, sobre cada família, Senhor Deus, sobre cada parente, Senhor Deus, Pai Santo, o espírito de perdão, Pai. Que Ele seja, Pai Santo, agindo, Senhor Deus, sobre cada um, Senhor Deus. Que haja perdão, Senhor Deus, que haja comunhão, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai Santo, tira, Pai Santo, Senhor Deus, todo aquele espírito de ódio, Senhor Deus, todo aquele rancor, Senhor Deus. Pai, mas em nome de Jesus, Pai, que as famílias vão ser unidas, Senhor Deus. Pai, haja essa liberação, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai Santo, toca agora, Senhor Deus, cada família, Senhor Deus. Toca, Pai Santo, marido e mulher, Pai Santo. Toca, Pai Santo, os filhos, Senhor Deus. Toca, Pai Santo, as sogras, Pai Santo. Toca, Pai Santo, Senhor Deus. Pai, que haja, Pai Santo, uma união, Senhor Deus. Pai, que eles se sintam cada vez melhores, Senhor Deus. Que sejam, Pai Santo, unidos, Senhor Deus. Pai, nós temos lutas, Senhor Deus. Mas, Pai, na união, Senhor Deus, há vitória, Senhor Deus. E, Pai, em nome de Jesus, Pai Santo, Tu estará, Pai Santo, no meio de cada família, Senhor Deus. Espírito Santo, Deus vivo, Senhor. Toma, Pai Santo, a cidade aqui de Alfena, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai Santo, nós repreendemos, Pai Santo, toda a artimanha de Satanás, Pai Santo, contra esse vírus, Senhor Deus. Pai, que não haja, Pai Santo, doente, Senhor Deus. Mas, Pai, intervém, Pai Santo, pela cura daqueles que estão, Pai Santo, no nosso país, Senhor Deus. Pai, que haja, Pai Santo, um antídoto, Senhor Deus. Que haja, Pai Santo, uma vacina, Senhor Deus. Pai, coloca, Pai Santo, Senhor Deus, na cabeça, Senhor Deus, de cada cientista, Senhor Deus. Porque, Pai Santo, Tu pode criar todas as coisas, Senhor Deus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Pai Santo, nós nos sentimos, Pai Santo, seguros em Ti, Senhor Deus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Pai Santo, que seja feito assim, Pai Santo, conforme a Tua vontade, Senhor Deus. Que seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Seja abençoado em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém.